Olá, nesse vídeo vamos estudar alguns aspectos sobre estatística, que é um importante ramo da matemática. Veremos ideias, significados e alguns termos usados de suma importância. Estatística é um poderoso recurso para realizar pesquisas científicas, coletar dados, realizar a análise e apresentar as informações. Ok, vamos para os primeiros termos então. Amostra e universo. Quando você for realizar uma pesquisa, todo o conjunto das informações é o universo. Em algumas situações, logicamente, pesquisar todo o universo é impossível. Então você vai pesquisar apenas uma determinada fatia, que é a amostra. Exemplo. Vamos supor que você queira saber a quantidade de pessoas que têm bicicleta no município de Arroio de Sal. Logicamente, tu não vai entrevistar todos os moradores de Arroio de Sal, que seria o universo. Basta pesquisar uma pequena fatia considerável do município, que é a amostra. Em estatística, nós temos as variáveis. As variáveis nada mais é do que as respostas que as pessoas vão dar para as nossas perguntas, como por exemplo, qual o seu peso, qual é a sua altura. Existem dois tipos de variáveis, a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa é aquela que você pode medir, pode realizar cálculos, por exemplo, a idade, a altura, o preço de alguma coisa. Já a qualitativa é aquela que indica uma qualidade do indivíduo, como por exemplo, o gênero. O primeiro passo de qualquer pesquisa, logicamente, é coletar os dados. Depois, você precisa organizar essas informações. E a melhor forma é organizar em tabelas. Então, você precisa saber organizar em tabela. Muito importante isso, para ficar claro os dados organizados, tá? Depois de organizar em tabela, você vai querer demonstrar e apresentar o resultado da sua pesquisa. A melhor forma de fazer isso é através de gráficos, como por exemplo os gráficos de colunas, que é super tradicional, você já deve ter trabalhado com eles. Gráfico de setores também é muito comum e muito importante, muito utilizados. Vamos trabalhar bastante com eles também. Gráfico de linhas, muito utilizado na política, por exemplo, para fazer a comparação entre os candidatos, também muito importante. Aqui um resumo de todo o processo de como realizar uma pesquisa, né? Passo a passo. Primeiro passo, definir o problema, definir o que você está buscando, qual o objetivo, organizar as perguntas, organizar as variáveis e realizar a coleta de dados. Feito isso, logicamente você vai precisar organizar, filtrar, ou fazer uma análise crítica para verificar se todos os dados estão corretos, se a tabela ficou boa, né, porque você vai organizar em tabelas. Feito a organização de tabelas, talvez seja necessário fazer alguns cálculos, dependendo da pesquisa. Organizar em gráficos para melhor apresentar e realizar a interpretação de dados. Então, esse passo a passo é muito importante. Ok, agora chegou a parte boa, a parte que envolve cálculos na estatística. Então, vamos aprender sobre frequência absoluta e frequência relativa. Vamos observar algum exemplo aqui. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão, né, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade entre eles. Então, Pedro é brasileiro, a Ana é brasileira, o Romero é espanhol, a Laura é espanhola, enfim, temos uma série de dados aqui. Observa que estão bagunçados. Então, nós vamos organizar. Ok, então, vamos organizar essa pesquisa.
Primeiro precisamos entender o que é a frequência absoluta. A frequência absoluta é o que os dados, como o próprio nome já está dizendo, os dados absolutos da pesquisa. Por exemplo, nós temos 6 pessoas que são brasileiras, né? Brasileiro, contando aqui na pesquisa nós temos 6. 3 de origem espanhola e um argentino. Então esses são os valores absolutos. Frequência relativa é onde começa a ficar interessante, porque você vai ter que fazer o cálculo. Nada mais é do que a porcentagem, o percentual, ou a razão entre a frequência absoluta dividido pelo total de citações. Vou dar um exemplo que fica mais claro. Vamos supor que você queira calcular a frequência, o percentual de pessoas que são brasileiras nessa pesquisa. Conforme a gente viu, foram 6 pessoas. Então, 6 pessoas, essas 6 pessoas de um total da pesquisa, quantos por cento equivale? Fica mais interessante se a gente for organizar em tabela, conforme eu disse. Então, vou passar aqui até ter a organização em tabela. Ó, conforme tabela fica mais fácil. Conforme a pesquisa foi feita, 6 pessoas, né, frequência absoluta, responderam que são brasileiros. Então, essas 6 pessoas, quantos por cento equivale de um total? Como é que você vai fazer esse cálculo? Observa que o total de pessoas é 10 pessoas. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte cálculo. Vou buscar a calculadora aqui. Buscar a calculadora aqui, ó. Vai pegar e vai fazer o seguinte: vai pegar a frequência absoluta do que você está querendo, 6, e vai dividir pelo total de pessoas que foram pesquisadas, nesse caso 10. Então 6 dividido por 10 vai dar 0,6. Como nós queremos saber uma porcentagem, um percentual, e porcentagem você sabe que nada mais é do que multiplicar por 100. Porcentagem, por 100. Então você faz vezes 100. Vamos encontrar aqui 60%. Já estava feito ali o cálculo, 60%. 60% da nossa pesquisa são brasileiros. Ok, vou fazer mais um para ficar mais claro. Vamos fazer aqui o percentual, calcular o percentual da nacionalidade espanhola. Frequência absoluta, 3. Significa que 3 pessoas de um total de 10 são espanhóis. Qual é o percentual? Frequência relativa, vamos calcular isso. 3, que é a quantidade que responderam aqui, dividido sempre pelo total de pessoas que realizaram a pesquisa, nesse caso 10. Então 3 dividido por 10 vai dar 0,3. 0,3 vezes 100. Por que vezes 100? Porque nós queremos a porcentagem, o 100%, né, o percentual. Então é 30. Resposta aqui, 30% da pesquisa tem origem espanhola.